Oi, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar de cabeça em um mundo onde banho é lenda urbana, sua cama é feita de palha e o café da manhã pode ou não incluir uma cebola crua. Isso mesmo! Você foi transportado para uma vila da Idade Média. Prepare-se para experimentar um dia inteiro nesse lugar encantadoramente desconfortável, onde absolutamente nada funciona como você espera. E quase tudo pode te matar, com muita calma. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente curte o que eu faço aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele ruído de fundo suave e vamos relaxar juntos nessa jornada de hoje à noite. Você acorda. A palha coça. E muito. Mais do que você imaginava possível. Uma mistura nada delicada de feno, ácaros e pequenos insetos noturnos te dá bom dia antes mesmo que seus olhos consigam focar no teto de madeira torta. O cheiro é uma mistura de mofo, fumaça antiga e algo levemente ácido, possivelmente urina de cabra. Você prefere não confirmar. Não existe travesseiro. Só um monte de roupas velhas empilhadas numa tentativa frustrada de conforto. O colchão é um saco de pano mal remendado, recheado com restos de palha e esperança. Isso já foi considerado confortável. Por alguém. Há muitos séculos. Um galo brita do lado de fora. Ou dentro. Você realmente não sabe. Ele pode muito bem estar dentro da casa, já que portas não são exatamente prioridade por aqui. Você percebe que está com frio, mas ao mesmo tempo úmido. Isso porque a palha absorveu o orvalho da madrugada. Ou talvez seja suor, ou talvez lágrimas. Não vamos julgar. Você tenta se levantar. Suas costas estalam como se tivessem 90 anos. Os pés tocam o chão de terra batida, duro, frio e levemente pegajoso. Você pisa em algo mole e, por sua sanidade, decide acreditar que era um nabo. Você está errado. Lá fora, os sons da vila já acordaram. Rodas de carroça, animais bufando, alguém tossindo há tanto tempo que você começa a se preocupar. E aí cai a ficha. Esse vai ser o seu ritmo agora. Sem despertador, mas com muitas obrigações. Você procura suas roupas. Elas estão penduradas num gancho torto e fedem a fumaça, mofo e talvez bode. Não existe roupa íntima. Isso não é uma omissão, é um conceito desconhecido. Você veste uma calça de lã grossa que coça como se estivesse viva, e uma túnica que parece ter sido esquecida num celeiro por uma década. Ela tem buracos, provavelmente obra de ratos. Eles moram com você agora. Você sai da casa. A porta range de um jeito que parece estar contando seus pecados. Lá fora, o ar é úmido e gelado. A neblina cobre o vilarejo como um cobertor sujo. Você dá um passo e escorrega levemente na lama. Alguém te vê e ri. A senhora da casa, que você acha que é sua anfitriã, aponta para uma pilha de esterco e diz algo em um dialeto indecifrável, mas você entende a mensagem. Começa ali. Antes disso, no entanto, vem o que chamam de café da manhã. Você se senta num banco duro como consciência pesada. Um pedaço de pão seco, como papiro egípcio, e uma cebola inteira são colocados diante de você. O pão quebra com um estalo e machuca sua gengiva. A cebola, bem, ela pelo menos tem gosto. Um gosto forte, agressivo, mas ainda assim gosto. Você pensa em pedir café. Alguém ouve e ri. Alto. O café só vai chegar à Europa daqui a alguns séculos, e mesmo assim, não para gente como você. A bebida quente da manhã é uma infusão de ervas amargas com gosto de água de poço esquecida. Enquanto mastiga, lentamente, muito lentamente, você observa o ambiente ao redor. Há galinhas dentro da casa. Um porco dorme embaixo do banco. Uma criança brinca com o que parece ser um osso. De alguém. A infância medieval em sua glória. Você ouve a senhora dizendo que hoje será um dia leve. Isso significa apenas buscar água,
cortar lenha e alimentar os porcos. Um alívio, claro. Historiadores ainda discutem se os camponeses dormiam junto com os animais por escolha ou por falta de opção, mas todos concordam que o conceito de higiene era, digamos, mais filosófico do que prático. Aqui, cheiro é só mais uma camada do ser humano. Um rato passa correndo perto da porta. Ninguém liga. Ele parece mais confortável aqui do que você. Você respira fundo, ou tenta, e pensa. O dia mal começou, e você já quer voltar para o século XXI. Você ainda está processando o trauma da cebola matinal quando alguém te entrega um balde de madeira. Ele está úmido, tem cheiro de ferro velho e parece já ter vivido mais aventuras que você. A missão é clara, embora nunca dita em voz alta: buscar água no poço. E rápido, antes que a fila se forme. Com os pés ainda meio dormentes e a túnica arrastando na lama, você segue a trilha torta que leva até o poço da vila. No caminho, desvia de galinhas mal-humoradas, escorrega 2 vezes e recebe um olhar suspeito de uma cabra. A trilha, além de escorregadia, parece longa demais para alguém que acordou com a lombar de um pedreiro aposentado. Ao chegar, você encontra a fila já formada. 3 mulheres com baldes maiores que o seu, uma senhora com um barril nas costas e um homem que parece ter vindo só para fofocar. O poço é profundo, revestido de pedras úmidas e coberto por musgo. A corda da alavanca parece prestes a se despedir da vida, e o balde comunitário chia quando toca a água. Quando finalmente é sua vez, você gira a manivela. A madeira range como uma porta do além. O balde sobe pesado e a água dentro está morna, turva e levemente verde. Você enche seu balde pessoal, respira fundo e começa o caminho de volta, agora com peso extra. Cada passo é um teste de equilíbrio e fé. A água balança, transborda, molha suas mãos, escorrega pela manga da túnica e pinga direto no seu pé já encharcado. Ao chegar, metade da água se perdeu pelo caminho. A outra metade é despejada numa tina de barro. E você ganha um aceno vago de aprovação. Parabéns, você completou seu primeiro ritual medieval da sobrevivência básica. Agora vem o segundo: alimentar os porcos. Os porcos são maiores do que você imaginava, e mais inteligentes, e mais hostis. Um deles te encara como quem reconhece um turista no habitat selvagem. A ração é uma mistura de restos de comida, cascas, água da chuva e algo que fede como um segredo de família. Você despeja tudo num coxo de madeira e dá um passo para trás. Um dos porcos solta um grunhido que vibra no seu estômago. É um aviso. Na sequência, o momento mais esperado do dia: o banho. Você é levado até uma estrutura lateral, um cômodo improvisado, meio estábulo, meio armário de produtos suspeitos. No canto, uma bacia com um pouco de água. Ao lado, um pano áspero, cinza, que talvez já tenha servido de cortina. Um menino de uns 12 anos aponta para a bacia e diz, sem emoção: banho. Você pergunta: cadê o sabão? Ele responde: isso é sabão. Você decide não insistir. A água está fria, parada e tem uma película esquisita na superfície. Você mergulha o pano, torce e começa o processo de higienização simbólica. Passa rapidamente pelas áreas mais importantes ou menos congeladas e torce para que ninguém repare que a sujeira ainda está ali, só que agora mais organizada. Historiadores ainda discutem com que frequência as pessoas tomavam banho durante a Idade Média. Algumas fontes indicam que o banho era mensal, outras dizem que apenas em datas festivas, tipo casamento, nascimento ou peste. Seja como for, a verdade é que o cheiro era parte da paisagem. Um perfume social, digamos assim. De banho tomado, ou pelo menos molhado, você se seca com a própria túnica e volta para o ambiente central da casa. Agora seu próximo desafio é se vestir novamente com as roupas de lã ainda mais coçantes por causa da umidade. A túnica agarra no corpo como papel molhado. Você sente cada fiapo roçando na pele como se tivesse um exército de formigas com espadas minúsculas. Mas não há tempo para reclamações. Alguém coloca uma ferramenta rudimentar na sua mão, um ancinho de madeira, torto e meio quebrado. Você pergunta, para que serve? E a resposta é, para viver. Seu novo trabalho é varrer o quintal.
Sim, o quintal de terra, com um feixe de galhos amarrados com corda. A função aparentemente é afastar folhas, pedras e talvez maus espíritos. Você começa a arrastar os galhos pela terra batida, criando pequenos montes de nada. É terapêutico, em teoria. Na prática, é apenas cansativo. Enquanto trabalha, passa por você um senhor com um chapéu estranho feito de couro. Ele para, observa e diz: "Esse aí parece magro. Vai voar no primeiro vento." Você ri por educação, mas ele não ri de volta. Ele estava sendo sério. Você sente uma fome crescente, mas o almoço ainda está longe. No mundo medieval, as refeições são escassas e espaçadas. Comer 2 vezes ao dia é considerado luxo. Até lá você sobrevive com ar, cebola e determinação. Num canto da vila, você é chamado para ajudar a separar ervas. O cheiro é forte, mas curioso. Hortelã, arruda, sálvia, camomila. Algumas são usadas para chás, outras para banhos, outras para feitiçaria, segundo a senhora que organiza os ramos. Você tenta perguntar qual é qual, mas ela apenas sorri. A resposta fica no ar, como as moscas. Curiosamente, muitas dessas ervas eram tratadas como medicinais e místicas. A arruda, por exemplo, era usada para espantar maus espíritos. E também piolhos. Às vezes funcionava, às vezes piorava. Historiadores ainda debatem se isso era superstição ou apenas uma desculpa para o cheiro forte. Você começa a sentir o cansaço nas costas, o peso do balde, da água, das tarefas inúteis e a leve paranoia de estar vivendo tudo isso por alguma aposta cósmica. O sol ainda está alto. Você olha para o céu e se pergunta: isso tudo foi só uma manhã? Sim, só amanhã. Você acabou de separar um monte de ervas com nomes que parecem feitiços de RPG e está coberto por um aroma estranho de folhas, suor e decepção. Seus dedos estão verdes, sua túnica agora carrega o perfume penetrante da arruda, e sua coluna emite protestos sutis a cada passo. Você mal consegue imaginar o que mais pode dar errado, e é aí que entra a vestimenta oficial do dia. Um manto de lã felpuda e um cinto de corda que se desfaz se você respirar forte demais. Agora é hora de ajudar no preparo do campo. Sim, porque aparentemente você não veio à Idade Média para relaxar. A ferramenta que te entregam é uma pá, mas ela tem a mesma utilidade prática de uma colher de pau rachada. A madeira está empenada, a lâmina gasta, mas ninguém reclama, você também não deve. Seu trabalho é simples na teoria: cavar sulcos na terra para o plantio de nabos. Na prática, uma aula de como se machucar lentamente usando apenas os braços. O solo tá duro, com pedregulhos, raízes secas e alguma coisa que talvez fosse um osso, humano ou não. Você decide não investigar. Uma senhora ao seu lado, com a força de alguém que já viu 7 invernos e perdeu 3 maridos, cava com facilidade e murmura algo como: "Os fracos sempre quebram primeiro." Você finge que não ouviu. Entre uma pá torta e outra, um velho passa oferecendo o tônico do bom esforço. Um copo de líquido turvo, morno e ligeiramente cintilante. Você pergunta o que tem ali. Ele diz: "Tudo que sobrou da feira." Você toma mesmo assim. Tem gosto de nabo fermentado com nota de ferrugem. E um leve toque de "espero que isso não me mate." A certa altura, uma cavaça passa perto do campo. O homem que a puxa não é o dono. É literalmente ele quem a puxa. Ele sorri para você e diz: "Melhor puxar do que empurrar a vida." Você não tem certeza se ele está filosofando ou apenas delirando de calor. Você para por um segundo para respirar. E é aí que percebe o cheiro. É intenso, quente e parece sair direto da própria terra. Você olha em volta. Um senhor esvazia um balde de esterco fresco para adubar a área onde você está trabalhando. Ele te entrega outro balde, com um aceno encorajador. Parabéns, você foi promovido a espalhador oficial de cocô. O conteúdo é pastoso, morno e tem pequenos pedaços inexplicáveis. Você tenta expirar pela boca, mas aí o sabor entra na equação. O truque, dizem, é não pensar muito. Você tenta se concentrar em uma lembrança feliz, seu quarto limpo, um chuveiro quente, a sensação de lençóis macios. Mas tudo isso parece pertencer a outra vida.
Historiadores ainda discutem se os camponeses compreendiam os riscos sanitários do uso de esterco. Alguns sugerem que sim, eles sabiam que podia causar doenças, mas usavam mesmo assim por falta de opção. Outros acreditam que o cheiro forte era parte do charme rural. Você, nesse momento, inclina-se à primeira hipótese. Não tinham escolha. E nem você. Após o ritual do esterco, é hora de carregar lenha. Você se pergunta por que ainda está aqui. A resposta parece simples. Não há outro lugar para ir. Então, você se levanta com as mãos e o orgulho cobertos de terra e adubo e caminha até o depósito de lenha. Na verdade, é só uma pilha de galhos secos amontoados entre dois muros, meio tortos. A lenha está infestada de aranhas, grandes, peludas. Algumas parecem ter nome. Você finge que elas não estão lá. Coloca os troncos nos ombros e volta pela trilha estreita, tentando manter o equilíbrio. Um dos pedaços de madeira te acerta no queixo. Você morde a língua. O gosto do sangue é um lembrete gentil de que você ainda está vivo. Por enquanto. No caminho, cruza com uma roda de crianças brincando de foge do lobo. O lobo é só um garoto com um pano na cabeça, mas ele rosna como um profissional. Quando passa por você, ele late. Alto. Você se assusta e quase derruba a lenha. As crianças riem. Você pensa seriamente em fugir para a floresta. Talvez lá seja melhor. Você entrega a lenha perto do forno comunitário. Uma estrutura de pedra escura que parece prestes a desabar. Uma senhora acende o fogo com palha seca. E logo a fumaça começa a subir. É sufocante. Seus olhos lacrimejam. Você se afasta para não tossir na frente dela. Dizem que tossir aqui pode ser interpretado como maldição. No pouco tempo livre que tem, você tenta se sentar num toco de madeira. Mas logo alguém grita, descansar é para os mortos. Você sorri com um canto da boca, de nervoso. Perto dali, um grupo de pessoas começa a entoar cânticos religiosos enquanto preparam o campo ao lado. Você observa admirado. E então nota que todos eles têm marcas roxas nas mãos. Você pergunta discretamente o motivo. Um jovem responde, a gente esqueceu de ajoelhar na hora da bênção semana passada. Você engole seco. A sombra do sol começa a mudar de direção. Sua barriga ronca. Você espera, sinceramente, que o almoço envolva algo que não venha do chão. Spoiler. Vai envolver sim. O sol já está alto, batendo direto no topo da sua cabeça com a sutileza de uma frigideira. Sua túnica de lã absorve o calor como se tivesse sido costurada com carvão, e sua testa escorre suor misturado com o cheiro penetrante da manhã inteira. Você se pergunta se ainda está com cheiro de cebola ou se o esterco tomou o controle da situação olfativa. Difícil dizer. Finalmente, alguém anuncia que o almoço está pronto. Você se anima. Talvez um caldo, um pão macio, até mesmo um pedaço de carne. Mas não. O que te espera é um mingau cinzento, feito com aveia, ervas e água do poço. Ele não tem cheiro, mas tem textura. Uma textura que pode ser descrita como grudenta com ambições. Você se senta no chão com um prato de barro rústico e uma colher que parece ter sido esculpida por um aprendiz relutante. O mingau está morno, não quente, não frio, apenas morno. O tipo de temperatura que não se compromete com nada na vida. Você dá a primeira colherada. Tem gosto de pouco. Há um fundo de grama, um toque de terra molhada e talvez, só talvez, um resquício de cebola da manhã. Você come devagar, observando as outras pessoas ao seu redor comendo como se fosse o banquete do rei. Um homem ao seu lado murmura. Hoje tá bom, colocaram hortelã. Você procura hortelã. Não encontra. Decide acreditar nele mesmo assim. Entre uma colherada e outra, você percebe que todos à sua volta mastigam de forma silenciosa, resignada. Almoçar aqui não é um prazer, é um rito de sobrevivência. A comida não precisa ser boa, só precisa existir. Historiadores ainda discutem o valor nutricional da dieta camponesa medieval. A maioria concorda que, embora pobre em variedade, ela era funcional para quem passava o dia quebrando pedras ou empurrando carroças com o próprio corpo. Mas falta proteína, falta gordura, falta alegria.
De repente, uma senhora coloca algo no seu prato. Um ovo cozido. Você olha para ela com reverência. Ela apenas sorri. Presente do meu galo. Você evita perguntar detalhes. Terminado o almoço, você é instruído a lavar o prato em uma bacia com água parada. Moscas nadam na superfície. Você afunda o prato, torce para que a sujeira vá embora e seca na própria túnica. Funcionalidade em primeiro lugar. Logo após a refeição, você imagina que haverá um descanso, talvez uma soneca na sombra de uma árvore. Doce ilusão. O próximo compromisso do dia é visitar a feira. A feira medieval não é como a da sua cidade. Não há barraquinhas bonitinhas, nem música ambiente. É um caos controlado por gritos, cheiros e galinhas soltas. Você entra na praça principal e imediatamente é bombardeado por estímulos sensoriais. Cheiro de peixe velho, som de metal batendo e uma senhora vendendo algo que se move, discretamente, dentro de um saco. Você é empurrado por um homem carregando peles de coelho. Um grupo de crianças corre atrás de um cão com 3 patas. Uma mulher grita que está vendendo cura para dor de barriga e mal-olhado. Você se pergunta se é o mesmo remédio para os dois. Provavelmente sim. Uma barraca chama sua atenção. Ela vende elixires. São potes pequenos, de vidro sujo, com líquidos coloridos que brilham sob o sol. O vendedor tem um chapéu extravagante, um bigode suspeito e uma voz treinada no exagero. Este aqui cura tosse, tristeza e falta de memória, ele diz, agitando um frasco verde. Você pergunta o preço. Ele responde, 2 penas de galinha e uma promessa. Você não sabe se é literal. Prefere não descobrir. Do outro lado da feira, há uma área de carnes. O cheiro é denso. Uma mistura de sangue seco, fumaça e calor. Há moscas em número suficiente para formar um sindicato. Você tenta observar a carne, mas ela é de uma cor que não existe na sua paleta mental de tons comestíveis. Um pedaço balança ao vento como um sinal de advertência. Mais adiante é uma barraca de tecidos. Um lenço te chama a atenção. Está sujo, sim, mas é azul. Uma cor rara por aqui. Você pergunta se pode tocar. A vendedora responde, só se for casar. Você recua com respeito. Você encontra um senhor vendendo instrumentos musicais. Há flautas feitas de osso, tambores de pele de cabra e algo que parece uma viola feita de concha. Ele te oferece um desconto se você souber tocar. Você pega a flauta e tenta. Ela emite um som semelhante a um pato espirrando. O senhor tira o instrumento da sua mão e diz, melhor só olhar. Historiadores ainda debatem até que ponto as feiras medievais eram centros de comércio ou de interação social. Muitos acreditam que era o único momento da semana em que as pessoas podiam se reunir, fofocar, trocar bens e ouvir as últimas notícias. Ou boatos. Para você é uma experiência quase antropológica. Quando finalmente está prestes a sair, alguém encosta no seu ombro. É um padre. Ele te encara nos olhos e pergunta, você já fez sua confissão hoje? Você gagueja. Ele suspira. Amanhã, então. Você corre, discretamente, de volta para a vila. E, ao voltar, já é hora da próxima atividade. Algo sobre ajudar a preparar o ritual da colheita. Você não sabe o que isso significa, mas se envolve ervas, fogo e mais mingau, talvez você não volte. Mas aí você lembra que não tem escolha. Não nesse século. Você mal teve tempo de digerir o mingau com gosto de musgo e o ovo abençoado pelo galo, quando já te arrastam para uma nova tarefa: preparar o ritual da colheita. Você pensa, talvez seja algo bonito, espiritual, simbólico. Não, é basicamente levantar pedras pesadas, amarrar ramos secos em círculos desconfortáveis e ouvir ordens confusas de alguém com mais barba que dentes. Você chega ao centro da vila, onde um círculo de pedras marca o lugar da cerimônia. Um senhor de expressão estoica te entrega um feixe de trigo seco e aponta para um monte de argila. Começa por ali, ele diz, e some. Você olha para o monte.
Ele parece estar ali desde o início do mundo. A textura é grumosa, úmida e há algo se mexendo dentro. Você pega um punhado e começa a modelar pequenos objetos, enquanto um grupo de mulheres te observa murmurando. Logo você entende. Está ajudando a criar os amuletos da fartura. Eles são feitos de argila, trigo, sementes e às vezes cabelo humano. Você decide não perguntar de quem. Um deles parece um peixe, outro um tipo de pássaro ou talvez uma galinha muito mal desenhada. O importante não é a forma, mas a intenção. E a sua nesse momento é terminar logo. Depois de modelar uns 5 ou 6 objetos mágicos improvisados, você é convocado para ajudar com a Árvore da Bênção. Trata-se de um galho seco fincado num barril com terra, onde cada morador amarra um pedaço de tecido com um pedido. Alguém te entrega uma fita marrom. Escreve algo, dizem. Você pensa, quero Wi-Fi, mas se contenta com sossego. Você amarra o tecido no galho com uma reverência silenciosa, observando os outros fazerem o mesmo em completo silêncio. Nesse momento, você se pega estranhamente tocado. A árvore é feia, o barril está rachado, mas há algo profundamente humano em desejar algo melhor, mesmo quando o mundo ao redor fede a porco e mofo. Logo após, você é posicionado ao lado de um rapaz franzino encarregado de bater tambor na hora certa do ritual. Ele te entrega um instrumento rústico, feito com pele de cabra esticado num aro de madeira. Só bate quando disser, ele avisa. Você pergunta qual é o ritmo. Ele diz, o da terra. Você não sabe o que isso significa, mas sorri e finge que sim. O padre aparece. Ele carrega um cajado com símbolos esculpidos, uma mistura de cruz, espiga e... Será aquilo um peixe com chifres? Ele se posiciona no centro do círculo e começa a falar num latim arranhado. As pessoas ao redor abaixam a cabeça. Você tenta acompanhar, mas só entende palavras soltas como terra, dádiva, chuva e amém. No momento certo, o rapaz ao seu lado bate o tambor. Você o imita. O som ecoa pelo campo aberto. Alguns cães uivam. Um velho murmura, é o sinal. Você não sabe se isso é bom ou ruim. Historiadores ainda discutem a real influência dos rituais agrários na produtividade das colheitas. Alguns afirmam que eram apenas cerimônias sociais, para reforçar a união da comunidade. Outros acreditam que havia genuína crença de que o trigo cresceria melhor se abençoado. Seja como for, todos parecem levar o evento a sério. E você... Bem, você está fingindo bem. Após a cerimônia, todos são convidados para um banquete simbólico. A palavra banquete te dá esperanças. Infundadas, claro. O que aparece são pequenos pães escuros, duros como tijolos, um pote com caldo de cebola e uma tigela de frutas secas que parecem ter sido esquecidas desde a era romana. Você tenta morder um dos pães. Ele quebra na lateral e arranca um pedacinho do seu orgulho. A senhora ao lado diz, é para durar a semana. Você acredita. Durante o banquete, todos compartilham histórias da última colheita. Um homem conta como um corvo roubou metade das sementes. Uma moça diz que sonhou com a terra falando. Um garoto jura que viu um duende perto do milharal. Você não sabe o que é real ou folclore. E nesse ponto não importa. Você ouve, mastiga lentamente e deixa o tempo passar. Um senhor oferece vinho. Você aceita. Está azedo, forte e arde na garganta. Perfeito! Ele sorri. É de ontem, tá fresco. Você acredita. Ou prefere acreditar. A noite começa a cair. As pessoas acendem tochas ao redor do círculo. A luz laranja dança nas paredes de pedra e nas túnicas remendadas. Crianças cantam, velhos batem palmas num ritmo irregular. Você se sente parte de algo. Ou talvez esteja só muito cansado para resistir. No fim da noite, uma senhora coloca um manto sobre seus ombros. Hoje, você trabalhou como um dos nossos, ela diz. Você agradece com a cabeça. Sua voz já não sai. Está guardada, junto com a sua energia e a sua dignidade.
Você volta para o casebre. A palha da cama parece menos agressiva, ou talvez seja o vinho falando. Lá fora, o vento assovia pelas frestas da madeira. E você, estranho em terras antigas, sente pela primeira vez pertencimento. Você acorda com um som que mistura sinos, tosse seca e um mugido distante. O sol ainda está nascendo, mas aqui isso já conta como atraso. Seu corpo protesta ao tentar se levantar. Cada músculo parece ter assinado um abaixo-assinado contra o trabalho manual. A palha da cama grudou nas suas costas como se tivesse feito um pacto com o suor da noite anterior. A primeira tarefa do dia é inesperada: acompanhar o grupo que vai buscar sal nas margens do vilarejo. Sal, aquele ingrediente que você nunca pensou muito sobre, agora é tratado como uma relíquia. E quando dizem buscar sal, não imagine um potinho refinado. É um processo. Um longo, demorado e absurdamente trabalhoso processo. Você se junta a um grupo de 3 homens e 2 mulheres. Um deles carrega uma pá, outro um saco de couro. O mais velho carrega só uma bengala e uma expressão de desprezo pelo mundo. Ninguém explica o que você deve fazer. Eles simplesmente começam a andar. Você segue. O caminho leva até um pequeno pântano, ou o que chamam de área de evaporação natural. Parece mais um grande charco com o cheiro de mofo e promessas quebradas. Lá, o grupo começa a cavar uma espécie de lama branca onde o sal bruto se deposita após dias de evaporação lenta e irregular. Você pega uma pequena pá de madeira e começa a raspar a superfície. Cada colherada traz uma mistura de cristais e lama, que precisa ser peneirada em panos de linho e deixada ao sol. O trabalho é lento, repetitivo. E o cheiro penetrante. Uma mistura de água parada, peixe morto e suor ancestral. Você tenta conversar com a senhora ao lado. Ela responde com um grunhido e um comentário aleatório. A lua anda baixa demais. Isso é ruim para os rins. Você não sabe se concorda, mas faz que sim com a cabeça. Durante a coleta, você pisa sem querer em um ninho de formigas medievais, com uma atitude. Elas sobem pelas suas pernas e mordem como se tivesse um recado pessoal. Você corre, se sacode e escorrega no barro. Todos observam. Ninguém ajuda. Um deles só comenta: novo demais. Quando o sal está finalmente reunido nos panos, ele precisa ser deixado em pedras quentes para secar. Você carrega os pacotes como se fossem relíquias sagradas, o que tecnicamente são. Sal era valioso, mais do que você. Às vezes, literalmente. Há registros de que soldados romanos recebiam parte do pagamento em sal, daí a palavra salário. Mas aqui, nesse canto esquecido da Idade Média, ele vale ainda mais. É moeda, medicina e conservante. Historiadores ainda debatem como vilas pequenas conseguiam manter um estoque constante de sal. Alguns acreditam que era extraído localmente, como aqui. Outros dizem que era trocado por tecidos ou cereais com viajantes distantes. Você, nesse momento, só sabe que o processo é demorado, suado e muito mais difícil do que abrir um saleiro na cozinha. Com os panos de sal já postos nas pedras, é hora de esperar. E aqui vem o mais difícil. Você não pode ir embora. Tem que vigiar. Um corvo, um cachorro ou uma criança curiosa podem arruinar o trabalho de horas. Então você senta numa pedra e observa sal secando. Por 2 horas. Nesse tempo, o mais velho do grupo resolve puxar assunto. Ele aponta para o céu e diz: aquela nuvem parece uma batata. Isso significa que chove em 3 dias. Você olha. Parece um pato. Você discorda silenciosamente. Depois ele conta sobre uma vez em que um vizinho tentou vender sal misturado com gesso. Foi enforcado. Você tenta rir. Ele não ri de volta. Durante essa longa vigília, você sente a pele queimar levemente. O sol não parece forte, mas ele insiste. Não existe protetor solar. Apenas capuzes, sombra e a esperança de que a pele acostume. Você cobre o rosto com a manga da túnica e se pergunta se alguém na vila já ouviu falar em colágeno. Finalmente,
Os panos com o sal seco são recolhidos e armazenados em bolsas de couro. Cada um recebe um pequeno punhado. Você carrega o seu como se fosse ouro em pó. De certa forma, é. Quando volta à vila, todos olham com respeito. Um senhor comenta: sobreviveu ao plântano? Então, talvez você aguente a ceifa. Você não sabe o que é a ceifa, mas tem certeza de que não vai gostar. Como recompensa, te oferecem um pedaço de carne curada. É dura como pedra, salgada como a própria alma do pântano. Mas você come com gratidão. A senhora do mingau da manhã diz: agora sim, você tem sangue na boca. Tá pronto. Pronto pra quê? Você não pergunta. Só mastiga. Você pensa que talvez, só talvez, o dia acabe ali. Que o sal, o sol e a carne curada tenham garantido uma tarde tranquila, com quem sabe uma cesta na sombra de uma árvore. Mas não, você está prestes a ser apresentado ao verdadeiro terror da vida medieval, a lavanderia. Na vila, lavar roupas não é uma atividade silenciosa, introspectiva, acompanhada de sabão perfumado e suavizante. Aqui, lavar roupas é um ritual coletivo de sofrimento compartilhado, com uma trilha sonora de risos nervosos, espirros e, ocasionalmente, gritos de desespero quando uma tábua de lavar escapa e acerta o pé de alguém. Você é levado a um riacho raso, onde pedras grandes e lisas servem de apoio. O grupo é composto majoritariamente por mulheres, todas experientes, com os braços firmes e o olhar de quem já venceu 3 invernos e 2 casamentos. Elas te entregam um feixe de roupas imundas e um sabão feito de cinzas, gordura animal e segredos. Esfrega com raiva, mas sem rasgar, dizem. Você se ajoelha na beira do riacho. A água está gelada, mesmo sob o sol. Seus joelhos sentem cada pedregulho e suas mãos tremem ao mergulhar no fluxo gelado. Você começa a esfregar um pano que parece ter sobrevivido a uma batalha. A sujeira solta lentamente, enquanto o sabão deixa um cheiro que mistura fumaça e carne de cordeiro. Você decide não pensar muito nisso. Ao seu lado, uma senhora canta enquanto bate uma camisa na pedra com tanta força que o tecido geme. Você tenta acompanhar o ritmo, não consegue. A cada batida, a água espirra no seu rosto. Em poucos minutos, sua túnica está mais molhada do que as roupas que você deveria lavar. Historiadores ainda discutem a frequência com que as roupas eram lavadas na Idade Média. Alguns defendem que era uma vez por mês, outros apenas em ocasiões especiais, tipo funerais, casamentos ou surtos de pulgas particularmente agressivos. Independentemente da regularidade, o processo era sempre árduo. Enquanto você esfrega uma calça que parece ter sido usada para caçar javalis, uma moça do grupo se aproxima. Ela observa seu trabalho por um tempo e diz com um sorriso sincero: não tá tão ruim. Você quase se emociona, até perceber que ela está lavando 5 peças ao mesmo tempo e ainda cantando uma música sobre colheitas e sapos mágicos. Você continua tentando. Uma criança corre pela margem, escorrega e cai dentro da água, rindo. A mãe grita, mas ninguém parece realmente bravo. Aqui, molhar-se faz parte da rotina. Ser limpo é uma vitória opcional. O sabão começa a escassear. Então, alguém sugere usar areia para esfregar. Você tenta. A areia arranha suas mãos, mas funciona. Um método primitivo de esfoliação que também serve para rasgar os punhos das camisas mais frágeis. Você estraga uma. Uma senhora observa. Essa era do meu marido, ele morreu nela. Você congela. Ela sorri. Brincadeira, era do irmão dele. Você não sabe se isso melhorou ou piorou. Quando todas as peças estão razoavelmente limpas, ou pelo menos menos sujas, você ajuda a estendê-las em cordas improvisadas entre árvores. O vento ajuda, mas também leva uma meia. Ela voa como uma bandeira de rendição. Você corre para buscar, tropeça e cai dentro do riacho, outra vez. Agora encharcado, você se senta na margem enquanto as roupas secam e o sol começa a cair devagar. Suas mãos estão enrugadas, seu orgulho o idem, mas há algo confortante no cheiro da água e da madeira molhada, e no fato de que você não morreu. Ainda. De volta à vila, as roupas são recolhidas e dobradas em panos grandes que são armazenados em caixas de madeira com ervas secas, uma forma rudimentar de cheirinho de armário. Lavanda, alecrim e algo que você jura ser manjericão. Um senhor diz que espanta traças. E maus sonhos. Você começa a considerar dormir dentro da caixa. Enquanto isso, o sino da igreja toca. É hora da oração da tarde. Todos se reúnem em frente à capela.
Uma construção modesta de pedra com vitrais rudimentares e bancos que mais parecem tábuas de tortura. Você se senta. Suas costas estalam. O padre inicia uma prece em voz baixa e todos acompanham em uníssono. Você tenta repetir, mas as palavras são estranhas. Uma mistura de latim, francês antigo e murmúrios resignados. A luz do entardecer entra pela janela quebrada da capela, criando faixas douradas que cortam a poeira do ar. É bonito, quase místico. Você respira fundo. Sente cheiro de feno, suor e, curiosamente, pão recém-assado. Sua barriga ronca forte. Um garoto do banco de frente olha para trás e ri. Você sorri de volta. Existe uma linguagem universal, afinal. Historiadores ainda debatem o papel da religião na vida camponesa. Para muitos era a única estrutura compreensível em um mundo sem ciência, sem conforto e sem garantias. A igreja era abrigo, juiz e oráculo. Para você, nesse momento, ela é o lugar onde ninguém te obriga a carregar nada. A prece termina. Todos se levantam lentamente. O padre se aproxima e sussurra algo para você. Amanhã tem missa. Longa. Você engole seco. A noite se aproxima. E você, agora levemente perfumado de lavanda e humilhação, retorna à sua cabana com o corpo pesado, mas a mente quase em paz. Você dorme pesado. Pesado como um saco de grãos molhados deixado na sombra. E, honestamente, com a mesma postura. A cama de palha pareceu mais macia durante a noite, mas agora suas costas dizem o contrário. Há feno no seu cabelo, na sua orelha e, de alguma forma, entre seus dedos do pé. Você está com fome, sede e sente cheiro de fumaça, novamente. Acordar na Idade Média é um processo doloroso e imediato. Não existe botão de soneca. Existe, no máximo, um galo gritando no seu ouvido e uma senhora batendo com uma colher de pau no caldeirão para chamar todo mundo para a reunião da manhã. Você se arrasta até o pátio, onde parte da comunidade já se reúne. Há algo no ar, um nervosismo, um formigamento coletivo. Hoje é o dia da inspeção do senhor feudal. Você não sabe exatamente o que isso significa, mas ninguém parece animado. As pessoas limpam freneticamente cada canto, como se a presença de um fio de palha fora do lugar pudesse ser interpretado como traição. Uma criança tropeça numa cesta de cebolas. Um velho a pega no colo e sussurra: "Hoje não." Você é encarregado de varrer a área ao redor da entrada da vila. A vassoura que te dão parece mais um buquê de gravetos. Você varre, ou melhor, empurra a sujeira de um lado para o outro. Pó sobe. Folhas giram. Um cachorro cisma com o movimento e começa a morder a ponta da vassoura. Você desiste. Logo, o som de cavalos. Muitos cavalos. E não qualquer cavalo. Eles são grandes, com mantas bordadas, cascos brilhantes e um cheiro que mistura couro caro e julgamento silencioso. No meio do grupo vem ele, o senhor feudal. Ele não sorri. Sua túnica é pesada, ornamentada. Seu queixo ergue-se como se estivesse em constante desacordo com todos ao redor. Um escudeiro caminha ao lado carregando uma lista de nomes, enquanto um servo segura um caderno onde, aparentemente, ele anota quantas espigas cada família deve entregar este mês. Você é alinhado junto aos demais, os pés juntos, as mãos à frente, como um coral que esqueceu a letra. O senhor passa lentamente. Observa rostos, roupas, unhas. Ele para diante de uma senhora que perdeu um dente recentemente. Ele não diz nada, apenas anota algo. Historiadores ainda debatem o verdadeiro poder do senhor feudal sobre as vilas sob a sua proteção, ou domínio, dependendo da perspectiva. Alguns defendem que ele era apenas um elo entre o rei e o povo, um tipo de gerente rural. Outros argumentam que era uma figura quase sagrada, dotada de poder absoluto sobre a terra, os corpos e até as punições. Você agora inclina-se para a segunda opção. Quando ele passa por você, você segura o ar. Tenta parecer limpo, forte, obediente, saudável, submisso e invisível. Tudo ao mesmo tempo. Ele não para. Graças. Após a inspeção, ele se retira para o salão da vila. Um cômodo de pedra fria, com cadeiras tortas e um cheiro persistente de mofo e autoridade. Alguns representantes locais são chamados. Você não. Melhor assim.
Enquanto isso, o restante da vila retorna ao trabalho, aliviado por não ter sido convocado ou punido. Você acha que pode respirar, mas alguém grita seu nome, ou algo parecido com o seu nome medieval improvisado. É o padeiro. Faltou o ajudante. Você é o ajudante. A padaria da vila, na verdade, é uma sala abafada com um forno de pedra, um túnel de massa fermentando há dias e uma janela minúscula que não serve para absolutamente nada. Você é instruído a mexer a massa, com as mãos, por 20 minutos. Ela é pegajosa, quente e viva. Ela gruda nos dedos, sobe pelas unhas, ameaça sua dignidade. O padeiro diz, ela sente medo, mexa com firmeza. Você acredita nele. Você precisa acreditar. Depois você aprende a modelar os pães. Eles não têm formato. São bolas amorfas de esperança assada. Alguns são recheados com alho, outros com sementes e outros com o que ele chama de sabor surpresa. Você não pergunta. Enquanto os pães assam, você ajuda a alimentar o forno com pedaços de madeira. A fuligem sobe, queima seus olhos e deixa sua pele com o brilho oleoso de quem passou o dia inteiro dentro de uma churrasqueira. O calor é brutal, mas o cheiro é de outro mundo. Pão quente, crosta estalando, vapor subindo. Pela primeira vez em dias você sente fome de verdade, mas não pode comer. Ainda não. Cada pão tem destino certo. Famílias contam os pães como tesouros. E então o padeiro te entrega um pequeno pedaço queimado de um pão quebrado. Esse ninguém vai notar, ele diz. Você morde. Está duro nas bordas, mas macio por dentro. Salgado, com um toque de alho e talvez um fio de cabelo. Mas você não liga. É o melhor pão da sua vida. A tarde chega e você retorna ao seu casebre coberto de farinha e cinza. As mãos doem. O estômago finalmente está em paz. E, por um momento, você pensa que talvez, só talvez, sobreviva até amanhã. Você acorda antes do galo. Um feito raro, mas também totalmente acidental, já que sua barriga está roncando com força suficiente para acordar metade da vila. O pedaço de pão do dia anterior parece ter se dissolvido num sonho. Você se senta na cama de palha, coça a cabeça e percebe que está mais empoeirado do que nunca. A boa notícia, hoje você vai aprender a usar um banheiro medieval. A má notícia, isso não significa o que você espera. Na Idade Média, o conceito de banheiro é flexível. Se você mora em um castelo, talvez tenha acesso a uma latrina suspensa sobre uma vala. Se mora numa vila, como você agora, o sistema é bem mais simples. Um balde. Isso mesmo, um balde. De madeira, rachado, com cheiro de decisões ruins. Você sai discretamente do casebre e caminha até o ponto comum. É um canto afastado, perto das cabras, onde baldes ficam enfileirados como se fossem opções. Não são. Você escolhe o menos ameaçador, faz o que precisa fazer e tampa com uma tábua improvisada. Ninguém fala sobre isso. Todo mundo finge que não viu. Em alguns dias da semana, esses baldes são levados até o campo e despejados em locais designados para compostagem. Isso mesmo. O adubo da lavoura é uma mistura de restos de comida, esterco animal e, sim, você. De repente, você percebe que faz parte do ciclo agrícola de forma mais literal do que gostaria. Historiadores ainda debatem o impacto das práticas sanitárias medievais na saúde pública. A maioria concorda que a falta de saneamento básico foi um dos maiores fatores de propagação de doenças. Por outro lado, algumas vilas conseguiam manter certo controle com o uso de ervas aromáticas, cinzas e, ocasionalmente, cal. Você, nesse momento, só quer um sabonete. Depois da sua ida ao banheiro, você retorna à vila, onde uma nova tarefa te espera: ajudar no moinho. O moinho é uma construção de madeira barulhenta, que range a cada sopro de vento. Ele moe grãos, trigo, cevada, o que tiver, para virar farinha. O processo é tão poético quanto levantar sacos de pedra e despejá-los num funil. Você aprende rápido. Despeja o grão, gira a alavanca, tenta não perder os dedos. Um pó fino sobe no ar e entra nos seus olhos, nariz e boca. Em 10 minutos, você está com gosto de pão cru por dentro e por fora. O moleiro, um homem sem sobrancelhas e com um dente muito corajoso, te observa em silêncio. Depois de um tempo, ele diz:
Você tem jeito. Você agradece. Mas não sabe se ele está sendo sincero ou apenas aliviado por ter um substituto. Durante o trabalho, ele te conta histórias antigas. Uma vez o moinho travou e alguém teve que entrar por baixo para destravar. Nunca mais viram o chapéu dele. Outra vez, um corvo entrou e ficou preso por 3 dias. Saiu com sotaque. Você não sabe o que é verdade, mas tudo parece possível aqui. Acordar hoje é diferente. O ar parece mais pesado, a vila mais silenciosa. Você se espreguiça com cuidado. A palha da cama decidiu se rebelar durante a noite e espetar suas costas como se quisesse te lembrar que conforto é um conceito moderno. Logo descobre o motivo da quietude. Hoje é dia de mercado. Você se anima. Finalmente algo mais leve, talvez até divertido. Mas como quase tudo na Idade Média, o mercado não é exatamente o que você imagina. Nada de bancas coloridas com frutas perfeitamente empilhadas e música ambiente. Aqui o mercado é uma confusão organizada ao redor de uma praça de terra batida, com barcaças improvisadas de panos remendados, cordas velhas e muita esperança. Você é designado para ajudar o velho Tomás, o vendedor de ferramentas e objetos úteis, uma categoria que inclui desde martelos tortos até colheres com buracos. Ele te apresenta o estoque, uma pilha de ferragens, algumas pedras afiadas e um jarro de vidro rachado que, segundo ele, espanta espíritos. Sua função é simples: ficar de pé, suar e sorrir. À medida que os aldeões chegam, você observa a dinâmica. Eles não compram, eles trocam. Um saco de trigo por uma faca, um pedaço de tecido por um punhado de ervas, um ovo por outra coisa que não seja um ovo. Dinheiro existe, sim, mas só os mais ricos usam. Para o resto, o sistema é de escambo e de muita conversa. Você assiste uma negociação de 15 minutos entre 2 senhoras por um balde. Elas discutem, gritam, riem e, no fim, uma entrega 2 potes de mel e sai com um balde e um peixe seco como brinde. Você fica admirado e confuso. Uma jovem se aproxima da sua barcaça. Ela examina um alicate enrojado e pergunta quanto vale. Você responde: 2 ovos? Ela sorri. E se for um ovo e uma música? Você hesita. Ela canta. É uma melodia sobre colheitas e frangos dançantes. Você aceita. O alicate agora é dela. O velho Tomás te dá um tapinha nas costas. Você tá pegando jeito. Historiadores ainda debatem o alcance do escambo nas comunidades medievais. Em muitas vilas, ele era a regra, não a exceção. O dinheiro existia, mas era instável, caro de produzir e muitas vezes restrito aos nobres. A confiança e a reputação era o que mantinham a economia girando. Ao longo do dia, você carrega caixas, ajuda a montar barcaças, espanta galinhas insistentes e se esquiva de crianças brincando com ossos como se fossem dados. Você também aprende que degustação é um conceito subjetivo. Ao aceitar provar um doce de nabo, sua língua se recusa a colaborar pelo resto da tarde. No canto da praça, um contador de histórias se apresenta. Ele fala de reis que viraram sapos, homens que plantaram árvores de ouro e mulheres que transformavam pedras em pão. As crianças o cercam, os adultos fingem não ouvir, mas prestam atenção. Você também. E por um momento, esquece o cansaço, o calor e o cheiro de queijo curado no ar. Mais tarde, um grupo de viajantes chega. Eles trazem especiarias, panos coloridos e histórias de terras distantes. Um deles fala de um mar sem fim, outro de cidades feitas de vidro. Você pergunta se é verdade. Ele responde: depende da moeda. Você oferece farinha? Ele ri, mas conta mesmo assim. A movimentação vai diminuindo com o entardecer. Barcaças são desmontadas, restos recolhidos, trocas finalizadas. Você ajuda Tomás a guardar o que sobrou. Ele te oferece uma moeda, de cobre, com um lado gasto. Diz: pelo esforço. É o seu primeiro pagamento de verdade. Você guarda como se fosse um tesouro. De volta à vila, todos parecem exaustos, mas estranhamente felizes. Hoje não teve colheita, nem lama, nem inspeção. Só trocas, histórias e encontros. A comunidade respira mais leve, como se o mercado tivesse renovado algo invisível. Talvez a esperança.
Você senta perto da entrada do seu casebre e observa o pôr do sol. As nuvens, tingidas de laranja, se espalham como tinta sobre o céu. Um cachorro passa correndo com um pedaço de tecido na boca. Um senhor o segue, rindo. A vila por um instante parece quase poética. Você segura sua moeda de cobre. Não vale muito, mas representa tudo. E você pensa, eu no mercado medieval, quem diria? Depois de um dia inteiro de negociação, suor e doces questionáveis, seu corpo implora por descanso. Você deita cedo, nem tenta tirar a poeira das roupas. O sono te encontra rápido, leve como uma promessa. E naquela noite, sonha com cidades de vidro, moedas que cantam e um alicate trucado por uma canção. Acordar hoje é diferente. O ar parece mais pesado, a vila mais silenciosa. Você se espreguiça com cuidado. A palha da cama decidiu se rebelar durante a noite e espetar suas costas como se quisesse te lembrar que conforto é um conceito moderno. Logo descobrem o motivo da quietude. Hoje é dia de mercado. Você se anima. Finalmente algo mais leve, talvez até divertido. Mas, como quase tudo na Idade Média, o mercado não é exatamente o que você imagina. Nada de bancas coloridas com frutas perfeitamente empilhadas e música ambiente. Aqui, o mercado é uma confusão organizada ao redor de uma praça de terra batida, com barracas improvisadas feitas de panos remendados, cordas velhas e muita esperança. Você é designado para ajudar o velho Tomás, o vendedor de ferramentas e objetos úteis, uma categoria que inclui desde martelos tortos até colheres com buracos. Ele te apresenta o estoque. Uma pilha de ferragens, algumas pedras afiadas e um jarro de vidro rachado que, segundo ele, espanta espíritos. Sua função é simples: ficar de pé, suar e sorrir. À medida que os aldeões chegam, você observa a dinâmica. Eles não compram, eles trocam. Um saco de trigo por uma faca, um pedaço de tecido por um punhado de ervas, um ovo por outra coisa que não seja um ovo. Dinheiro existe, sim, mas só os mais ricos usam. Para o resto, o sistema é de escambo e de muita conversa. Você assiste uma negociação de 15 minutos entre duas senhoras por um balde. Elas discutem, gritam, riem e, no fim, uma entrega 2 potes de mel e sai com o balde e um peixe seco como brinde. Você fica admirado e confuso. Uma jovem se aproxima da sua barraca. Ela examina um alicate enferrujado e pergunta quanto vale. Você responde, 2 ovos? Ela sorri. E se for um ovo e uma música? Você hesita. Ela canta. É uma melodia sobre colheitas e frangos dançantes. Você aceita. O alicate agora é dela. O velho Tomás te dá um tapinha nas costas. Você tá pegando jeito. Historiadores ainda debatem o alcance do escambo nas comunidades medievais. Em muitas vilas, ele era a regra, não a exceção. O dinheiro existia sim, mas era instável, caro de produzir e muitas vezes restrito aos nobres. A confiança e a reputação eram o que mantinham a economia girando. Ao longo do dia, você carrega caixas, ajuda a montar barracas, espanta galinhas insistentes e se esquiva de crianças brincando com ossos como se fossem dados. Você também aprende que degustação é um conceito subjetivo. Ao aceitar provar um doce de nabo, sua língua se recusa a colaborar pelo resto da tarde. No canto da praça, um contador de histórias se apresenta. Ele fala de reis que viraram sapos, homens que plantaram árvores de ouro e mulheres que transformavam pedras em pão. As crianças o cercam, os adultos fingem não ouvir, mas prestam atenção. Você também, e por um momento esquece o cansaço, o calor e o cheiro de queijo curado no ar. Mais tarde, um grupo de viajantes chega. Eles trazem especiarias, panos coloridos e histórias de terras distantes. Um deles fala de um mar sem fim, outro sobre cidades feitas de vidro. Você pergunta se é verdade. Ele responde, depende da moeda. Você oferece farinha. Ele ri, mas conta mesmo assim. A movimentação vai diminuindo com o entardecer. Barracas são desmontadas, restos recolhidos, trocas finalizadas. Você ajuda Tomás a guardar o que sobrou. Ele te oferece uma moeda, de cobre, com um lado gasto. Pelo esforço, diz. É o seu primeiro pagamento de verdade.
Você o guarda como se fosse um tesouro. De volta para a vila, todos estão exaustos, mas estranhamente felizes. Hoje não teve colheita, nem lama, nem inspeção, só trocas, histórias e encontros. A comunidade respira mais leve, como se o mercado tivesse renovado algo invisível. Talvez esperança? Você senta perto da entrada do seu casebre e observa o pôr do sol. As nuvens tingidas de laranja se espalham como tinta sobre o céu. Um cachorro passa correndo com um pedaço de tecido na boca. Um senhor o segue, rindo. A vila, por um instante, parece quase poética. Você segura sua moeda de cobre. Não vale muito, mas representa tudo. E você pensa, eu no mercado medieval. Quem diria? Depois de um dia inteiro de negociação, suor e doces questionáveis, seu corpo implora para descanso. Você se deita cedo. Nem tenta tirar a poeira das roupas. O sono te encontra rápido, leve como uma promessa. E naquela noite, sonha com cidades de vidro, moedas que cantam e um alicate trocado por uma canção. Você acorda com um som que, num primeiro momento, parece ser o céu desabando. Mas é só o ferreiro martelando o ferro quente às 6 da manhã. O dia nem começou oficialmente e você já está com dor de cabeça. Hoje é sua vez de ajudar na ferraria da vila. Você segue o som ritmado das marteladas até uma cabana reforçada, onde faíscas voam no ar como vagalumes raivosos. Lá dentro, o calor é sufocante. O ferreiro, um homem largo, com braços do tamanho de barris e um bigode que parece ter opiniões próprias, olha para você com uma mistura de desconfiança e misericórdia. Ele aponta para um balde de carvão. Começa repondo isso, sem tossir. Você tosse 2 vezes. O trabalho começa pesado e só fica pior. Você aprende que antes de qualquer martelada artística, existe o processo cansativo de manter o fogo aceso, bombear o fole, uma espécie de pulmão mecânico gigante, e garantir que o ferro esteja na temperatura ideal para ser moldado. Spoiler, é muito quente. Quente o suficiente para evaporar qualquer plano de sobrevivência que você tenha elaborado até agora. O ferreiro esquenta uma barra de metal e começa a martelar. O som é ensurdecedor, mas hipnotizante. As faíscas voam como fogos de artifício. Só que, ao contrário dos fogos, essas podem cegar você ou te dar uma queimadura de lembrança. Você se afasta instintivamente. Ele ri. Vai pegar gosto. Duvida. Enquanto ele trabalha, você organiza ferramentas, tenazas, martelos, moldes e coisas que mais parecem armas de filmes de fantasia. O cheiro de ferro quente, suor e fumaça enche o ambiente. Você sua por lugares que nem sabia que tinham glândulas. Historiadores ainda discutem o status dos ferreiros nas sociedades medievais. Alguns os consideram essenciais, quase sagrados, já que forjavam armas, ferramentas e até ferraduras. Outros os viam com desconfiança, pois trabalhavam com fogo e metais, elementos associados a forças misteriosas. Você, no momento, os vê como entidades sobrenaturais com resistência ao calor e à dor. Depois de observar por quase 1 hora, o ferreiro te entrega uma barra de ferro e diz: sua vez. Você hesita. Ele coloca a barra nas brasas e te dá um martelo. 3 golpes, só 3. Você acerta o primeiro, quase acerta o segundo. O terceiro, martela o próprio dedo. A dor é aguda, mas o orgulho é pior. O ferreiro apenas grunhe. Vai aprender, ou vai perder o dedo. Você continua tentando. Aos poucos entende o ritmo, a música de metal contra metal, o calor constante, a fumaça que parece te seguir. Você molda um pequeno gancho torto. Ele não serve para nada, mas é seu. O ferreiro coloca sobre a prateleira. Primeira peça do novo aprendiz. Você sente um leve orgulho misturado à dor e cinzas nos cílios. Durante o intervalo, vocês comem pão duro com queijo ainda mais duro. O ferreiro conta histórias de espadas que quebraram no meio de batalhas, de ferraduras encantadas e de uma pinça que, segundo ele, salvou a vida de 3 pessoas. Você finge acreditar. Ele finge que não percebe. Na parte da tarde, vocês forjam pregos. Muitos pregos. Inacreditavelmente muitos pregos.
Cada um precisa ser batido com precisão e moldado com cuidado. Você erra a metade, mas acerta alguns. O ferreiro não elogia, mas também não grita. Isso aparentemente é um sinal de progresso. Lá fora o tempo vira. O céu escurece, nuvens pesadas se acumulam. A vila entra em modo pré-temporada da enchente. Baldes são colocados sobre buracos no telhado, galinhas são recolhidas, roupas são retiradas do varal às pressas. Dentro da ferraria, o som da chuva chegando se mistura ao das marteladas. Você olha para fora e sente um alívio estranho. Trabalhar sobre o teto de uma cabana quente durante uma tempestade parece de repente um luxo. Você termina o dia com os braços doendo, o rosto sujo de fuligem e as mãos quentes demais para tocar o rosto sem se assustar. O ferreiro te dá um pano grosso para limpar a testa e diz: "Você ainda está aqui, melhor que o último." Você pergunta o que aconteceu com o último. Ele responde: "Virou pastor." Ao sair da ferraria, a chuva já caiu. A vila está molhada, mas viva. Crianças pulam nas poças. Um cachorro te segue por um tempo e depois desiste. Você volta ao seu casebre devagar, com o barulho da água nas telhas de palha acompanhando os seus passos. Você se deita sentindo o cheiro de metal impregnado na pele, o som distante da tempestade e uma dor agradável nos ombros. Ainda está inteiro. Ainda não desistiu. E no escuro do seu quarto improvisado, com a chuva cantando e o corpo exausto, você pensa: talvez eu durasse 2 dias. Hoje, o sol não te acorda. Ele te interroga. Ele invade seu casebre sem pedir licença, batendo direto no seu rosto com uma intensidade que sugere: levanta, agora. Você se arrasta para fora, mais por reflexo do que por vontade. Lá fora, o chão ainda úmido da chuva da noite anterior está começando a secar. O cheiro de terra molhada, fumaça e animais acordados há horas formam um perfume característico da vila, ou de sobrevivência. Você é informado de que hoje terá a honra ou a sentença de ajudar na horta comunitária. A horta é onde são cultivados legumes, raízes e, principalmente, paciência. Nada cresce rápido na Idade Média, exceto as expectativas dos anciões. Você encontra o grupo já agachado entre os canteiros. São todos mais ágeis, mais resistentes e sabem exatamente onde pisar para não afundar até os tornozelos na lama. Você, por outro lado, pisa errado antes mesmo de dar bom dia. A líder da horta é uma senhora magra, com as mãos calejadas e um olhar que poderia matar uma couve. Ela te entrega uma enxada e aponta para um pedaço de terra. Limpa isso, tira a erva ruim, mas não a boa. Você não faz ideia de qual é qual. Ela percebe. Se não souber, arranca só a mais confiante. Você começa a trabalhar. A terra está pesada e fofa ao mesmo tempo, grudando nas ferramentas, nas suas mãos e na sua autoestima. Você cava, arranca, esfrega. Logo, suas unhas somem sob uma camada de solo que parece querer ficar ali para sempre. Uma minhoca te olha. Você pede desculpas. Historiadores ainda discutem o papel das hortas coletivas nas vilas medievais. Embora pequenas, elas eram essenciais para complementar a dieta básica, principalmente com folhas, cebolas, alhos porós e às vezes até plantas medicinais. As famílias cuidavam coletivamente, mas também brigavam por espaço e por quem comeu mais nabo do que devia. Na hora da rega, você aprende que o sistema de irrigação é improvisado. Baldes, conchas, bules velhos e, quando a sorte ajuda, uma chuva. Você carrega a água do poço até a horta, 10 vezes. Seus braços estão em negação. Suor escorre pela testa. A senhora da horta te entrega um pano sujo. Bem-vindo à agricultura. Durante o trabalho, um homem comenta que ouviram dizer que em terras distantes, como a Andaluzia, existem jardins com fontes e sombra. Você tenta imaginar. Um jardim com flores, água corrente e talvez até bancos para sentar. Aqui um banco seria considerado ostentação. Ao meio-dia, o grupo para comer. Sentados no chão, dividem uma sopa rala com repolho e talvez algo parecido com batata. Você come com vontade. O gosto é suave, quase nulo, mas o calor no estômago compensa. Uma das crianças traz um cesto com folhas secas.
Ela entrega a você um ramo de algo que chama de erva para dor nas costas e espírito fraco. Você agradece, cheira e espirra violentamente. Todos riem. Bem-vindo ao clube. De tarde, você ajuda a cobrir parte da horta com palha. Serve como proteção contra o sol e o frio. O trabalho exige abaixar, levantar, esticar. É quase uma sessão de ginástica rústica. Você pensa que talvez os camponeses medievais sejam os verdadeiros inventores do CrossFit. No fim do dia, a horta parece levemente mais arrumada. Você está coberto de terra até onde nem sabia que podia alcançar. Mas há uma sensação estranha, algo próximo do orgulho. Você olha para um dos canteiros e pensa, eu ajudei isso a ficar de pé, mesmo que tenha sido só não pisando em cima dele. Na saída, a senhora da horta te entrega um punhado de folhas verdes para colocar na sopa. Não mata, não. Você aceita com reverência. De volta ao casebre, você guarda as folhas como se fossem um prêmio. Depois de um banho de balde improvisado com água que mais assusta do que refresca, você se senta diante da porta olhando o entardecer. O céu está pintado em tons suaves. O vento sopra devagar. A vila, suja e barulhenta como sempre, parece quase silenciosa agora. Você respira fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o cheiro da terra não te incomoda. E antes de dormir, você pensa, talvez eu consiga durar mais um. Você acorda no escuro. Mas não o escuro confortável de um quarto com cortinas fechadas. É um escuro absoluto, real. O tipo de escuridão que parece ter peso, que pressiona seus olhos mesmo abertos. Lá fora, só o som de um galo que ainda está pensando se vale a pena cantar. Hoje, você foi convocado para algo diferente. Ajudar na construção de uma cerca ao redor da vila. Parece simples, não é? Cravar algumas estacas no chão, talvez amarrar alguns galhos. Você até imagina que pode ser uma mudança de ritmo. Você está errado. A cerca, dizem, serve para afastar animais. Mas na prática é mais para mostrar que ali existe uma vila, com regras, fronteiras e principalmente a tentativa de parecer mais protegida do que realmente é. O medo de lobos, ladrões ou espíritos errantes nunca desaparece totalmente. Você se junta a um grupo de homens já suando às 6 da manhã. Recebe uma estaca de madeira e uma marreta que pesa quase tanto quanto o seu orgulho. A instrução é clara. Bate até entrar. Você pergunta, quantas vezes? O homem responde, até parar de resistir. Você começa. A primeira estaca é um desastre. Ela entra torta, depois racha. Um homem observa e comenta, essa aí nasceu rebelde? Você ri sem graça. Ele não riu. Na segunda tentativa, você encontra o ritmo. Levanta a marreta, bate com força, ouve o som oco da madeira entrando no solo. Cada golpe reverbera pelo seu corpo. Seus braços protestam, suas costas negociam a renúncia, mas você continua. Porque agora a estaca te desafiou, e você não vai perder para um pedaço de madeira. Historiadores ainda discutem até que ponto as vilas medievais eram protegidas por cercas, paliçadas ou muralhas reais. A maioria das vilas camponesas tinham apenas estruturas simbólicas, mais psicológicas do que físicas, para marcar território. A ideia de que o dentro é seguro e o fora é o caos ajudava a manter a ordem. Mesmo que, na prática, a cerca mal segurasse uma cabra decidida. Enquanto trabalha, você ouve histórias do grupo. Um homem diz que, certa vez, um javali atravessou a vila inteira e destruiu 4 canteiros antes de ser espantado com uma colher de pau. Outro afirma que viu pegadas de um urso-cão, uma criatura que, segundo ele, só aparece quando a lua está muito confusa. Você finge acreditar. É mais fácil do que discutir com alguém segurando uma marreta. A tarefa do dia não é só martelar. É também cavar valas rasas para encaixar as estacas, amarrar cordas entre os troncos e reforçar os pontos fracos com galhos entrelaçados. Você aprende a usar uma faca de entalhe para ajustar a ponta das estacas. Seus dedos sofrem. O resultado é um poldim com a firmeza de um pudim. Em certo momento, um dos homens tropeça e cai em cima de uma pilha de estacas.
O silêncio é imediato, seguido de risadas altas. Ele levanta e diz: "A cerca está me testando." Alguém responde: "Ela testa todo mundo." Você sorri. Está começando a entender. Na pausa para comer, sentam-se em um círculo no chão, dividindo pão duro, carne salgada e histórias velhas. O mais velho do grupo diz: "A cerca não é para impedir o mal, é para mostrar que a gente ainda tenta." Você guarda essa frase. Há uma sabedoria inesperada nela. Ou é só a fome falando? À tarde vocês continuam. O sol está forte, o chão seco. A marreta escorrega. Uma estaca não entra. Uma vespa decide investigar sua nuca. Você respira fundo, você aguenta. Porque agora, além de tudo, há uma sensação de pertencimento. Você já sabe como segurar a marreta, já sabe o nome de 3 colegas e já aprendeu que estacas teimosas não cedem com força, mas com paciência. No fim do dia, uma parte da cerca está de pé. Torta, irregular, mas de pé. E para os padrões da vila, isso é uma vitória. O grupo se afasta, observa em silêncio. Um deles comenta: "Pelo menos dá para fingir que estamos protegidos." Outro responde: "É, e fingir às vezes é tudo que temos." Você volta para o casebre com os ombros queimando, as mãos cobertas de calos e a cabeça cheia de poeira e pensamentos. Mas há uma sensação nova, um tipo de cansaço que não pesa, que preenche. Você se deita, ouvindo os grilos começarem sua serenata noturna. A marreta ainda vibra em seus braços, em uma memória muscular que vai durar dias. E você pensa: "Hoje eu ajudei a levantar algo, e isso vale." Você desperta com algo diferente no ar. Não é fumaça, nem cheiro de pão queimado, nem aquele odor levemente suspeito que costuma emanar dos baldes de banheiro. É algo doce. Você se levanta, curioso, e segue o aroma até a praça central. Lá, um caldeirão grande está no fogo, fervendo uma mistura espessa e dourada. Pedaços de maçã flutuam no topo, e algumas crianças tentam espiar o conteúdo com os olhos brilhando de antecipação. Hoje é um dia raro. Estão fazendo conserva de frutas. É um evento especial, porque frutas não duram muito na Idade Média e açúcar é artigo de luxo. Quando sobra um pouco de cada, a vila inteira se junta para preservar o que puder, ou seja, transformar o verão em potes de sobrevivência para o inverno. Você é colocado sob a tutela de uma senhora chamada Ágata. Ela tem as mãos firmes, a voz baixa e um olhar que pode separar maçãs maduras das podres a quilômetros de distância. Ela te entrega uma faca cega e um balde de peras e diz: "Corta só as partes boas. As ruins são para bebida." Você pergunta: "Que bebida?" Ela sorri: "A que te ajuda a esquecer o inverno." Você começa a cortar, e cortar, e cortar. A faca mal arranha a casca e você se esforça como se estivesse tentando abrir um cofre. Já nas primeiras peras, você corta mais dedo do que fruta. Ágata te observa silenciosa. Depois de um tempo, toma a faca de volta e diz: "Vai mexer o caldeirão." Você aceita o rebaixamento com gratidão. O caldeirão borbulha. A mistura de frutas, mel e algumas ervas cria um aroma intenso e adocicado. Você mexe com uma colher de madeira do tamanho de um remo, tentando manter tudo em movimento sem se queimar. Uma criança aparece do nada e joga um punhado de flores secas na mistura. Você pergunta: "Pode isso?" Ela responde: "Minha avó faz assim." Você decide aceitar a tradição. Historiadores ainda debatem como as conservas e compotas medievais evoluíram nas vilas europeias. Enquanto a elite tinha acesso ao açúcar importado e métodos mais sofisticados, os camponeses usavam mel, vinagre e até salmoura doce para preservar frutas. As receitas passavam de geração em geração, mais pela prática do que por registros escritos. Cada vila tinha o seu próprio segredo, que geralmente envolvia uma erva local ou uma superstição bem elaborada. Enquanto o doce cozinha, outros moradores começam a preparar potes de barro e frascos de vidro reaproveitados. Você ajuda a lavar e secar os recipientes, tentando não quebrar nenhum. Um garoto pequeno te observa em silêncio e diz: "Você parece um gigante desastrado." Você agradece.
Ele provavelmente quis dizer como elogio. Na hora de encher os potes, o caos começa. O caldeirão é pesado, escaldante e precisa ser vertido com cuidado. Você segura a borda com panos úmidos, enquanto Agatha coordena a operação com precisão militar. Mais, menos, não assim, vai vazar, sopra. Você obedece cada comando como se sua vida dependesse disso, e no fundo, talvez dependa. Os potes são selados com cera de abelha derretida. O cheiro do mel misturado ao doce de fruta cria uma nuvem aromática que atrai abelhas, vespas e pelo menos uma cabra particularmente curiosa. A cabra é gentilmente afastada por um ancião que murmura algo sobre sinais de mau augúrio. Ninguém ri, nem a cabra. Com os potes prontos, chega o momento mais esperado, provar o doce ainda quente. Agatha te oferece uma colher. Você assopra devagar, prova e sente o gosto do impossível. Algo entre maçã, pera e uma lembrança que você não sabia que tinha. É doce, mas não enjoativo. Tem textura, alma e talvez um pedacinho de caroço. Você não reclama. Os potes são divididos entre as famílias, com alguns reservados para troca no próximo mercado. Alguns vão ser enterrados para o inverno. Sim, enterrados. Aparentemente, é o método mais seguro de geladeira medieval. Mais tarde, você ajuda a limpar os restos. As mãos ainda cheiram a fruta e cera. O sol já está baixo e a praça começa a esvaziar. Alguém canta uma música antiga, falando de tempos de fartura e colheitas gentis. Você não entende as palavras, mas a melodia fica na cabeça. Ao voltar para o casebre, Agatha te entrega um pote pequeno, mal tampado. Para você. Não é muito, mas é seu. Você o segura com cuidado como se fosse vidro puro, embora seja barro lascado. E pela primeira vez desde que chegou, sente que conquistou algo que não vai desaparecer na próxima chuva. Você se deita, exausto, doce e levemente queimado nos braços. O pote de conserva está ao seu lado, emitindo um aroma suave no ar. E você pensa, se eu sobreviver ao inverno, vai valer a pena. O dia começa com um silêncio estranho. Nenhum som de martelo, nenhuma criança correndo, nenhum balde sendo arrastado. Só o vento leve balançando as tábuas das casas e um cheiro defumado vindo de algum lugar. Você sai do casebre e logo entende. Hoje é dia de missa. É um dos poucos momentos em que todos da vila param, ou fingem que param, para ouvir o sermão do padre local. Um homem magro, de roupas escuras, que fala pouco, mas quando fala, ninguém ousa interromper. Ele mora num pequeno anexo da capela, uma construção simples de pedra e madeira com janelas estreitas e um sino que toca apenas quando é absolutamente necessário. Você caminha até lá junto aos outros. Algumas mulheres carregam galhos com flores secas. Homens tiram o chapéu ao entrar. Um silêncio respeitoso toma conta do ambiente. Você se senta em um banco duro, de madeira irregular, tentando manter as costas retas. Spoiler, você não consegue. O padre inicia com uma leitura em latim. Você não entende uma única palavra, mas balança a cabeça como se entendesse. Ao seu lado, uma senhora murmura orações com olhos fechados. Uma criança cochila no colo da mãe. Um jovem mexe disfarçadamente em um pequeno crucifixo entalhado à mão. Depois da leitura, o padre troca para o vernáculo e começa a falar sobre provações, humildade e o valor do trabalho. Menciona a seca do ano passado e a doença que levou 3 cabras e um ancião. Diz que o sofrimento purifica. Alguém solta um amém com voz rouca. Você solta um bocejo disfarçado. Historiadores ainda discutem o papel da igreja na vida cotidiana medieval. Ela não era apenas um centro espiritual. Era o calendário, a lei, a educação, para poucos, e o lugar onde decisões importantes eram debatidas. Para muitos, a igreja era a única constante em um mundo imprevisível e frágil. Após a missa, todos se dirigem à pequena clareira ao lado da capela para um ritual de bênção das colheitas. O padre caminha entre os campos com uma cruz de madeira,
espalhando água benta com ramos de alecrim. Você acompanha, segurando um cesto com ervas. Um senhor diz que a bênção ajuda os nabos a crescerem retos. Outro jura que a água espanta ratos. Você apenas segue, tentando não derramar nada. Terminada a cerimônia, a vila volta lentamente à vida. Hoje, ninguém trabalha pesado. É dia de descanso, ou, ao menos, descanso supervisionado. Você aproveita o raro tempo livre para conhecer melhor as redondezas. Caminha por trilhas estreitas entre árvores que parecem mais velhas que o próprio tempo. Passa por um riacho onde algumas crianças tentam pescar com pedaços de linha e anzóis de osso. Uma delas te oferece um peixe minúsculo. Você aceita como se fosse um troféu. Mais adiante, encontra um campo com flores silvestres e se senta por alguns minutos, só ouvindo o vento. Pela primeira vez desde que chegou, não está carregando nada, cavando nada, fugindo de nenhum animal. Você apenas está. O sol se move devagar. O tempo parece escorregar entre as folhas. Um grupo de jovens passa por você rindo. Carregam instrumentos improvisados, tambores de couro, flautas simples, uma espécie de lira feita com tripas e madeira curva. Vão tocar na fogueira da noite. Você volta para a vila com calma. As pessoas estão mais leves. Há cheiro de pão fresco e um som suave vindo de alguma janela. Talvez um canto, talvez só alguém experimentando o descanso. Você se senta ao lado da entrada do casebre e observa tudo. À noite, há uma pequena celebração. Não é festa, é mais um encontro. Alguém toca, alguém dança. Um homem recita versos sobre o verão, sobre plantar em solo seco, sobre resistir. Uma senhora distribui pedaços de torta de maçã, feita com restos do que sobrou da conserva. Você recebe o seu com gratidão quase religiosa. Enquanto o fogo crepita no centro da vila, você olha ao redor. Aquelas pessoas, com suas roupas rústicas e os seus rostos cansados, te parecem familiares agora. Não há luxo, nem conforto real, nem segurança plena, mas há laços e há esforço, muito esforço. Você deita tarde, ainda ouvindo risos e passos na terra do lado de fora. Os sons da vila não incomodam mais, eles acolhem. E enquanto seus olhos se fecham, você pensa: talvez eu não durasse um dia na Idade Média, mas agora, talvez eu dure o suficiente. Você está deitado agora, seu corpo mais leve, sua respiração mais profunda. Tudo está quieto. A vila já adormeceu. O vento sopra de leve, tocando as paredes de madeira como se quisesse contar um segredo. O calor da fogueira ainda parece emanar da terra. O aroma doce da conserva paira no ar como lembrança. O silêncio agora é amigo. Um silêncio cheio de presenças, cheio de paz. Você pensa em tudo o que viveu. O barro nos pés, as faíscas do ferreiro, o peso das estacas, o gosto inesperado do nabo. E, de repente, percebe que sobreviveu a cada momento. Que mesmo com os calos, os sustos e o esforço constante, algo dentro de você se ajustou. Você pertence. A lua ilumina suavemente o teto de palha. Lá fora, um cão solta um uísco curto, distante, e logo silencia, como se dissesse: está tudo bem por agora. Sua mente começa a flutuar, como se embarcasse em uma carruagem feita de névoa, levada por cavalos que pisam nas nuvens. O sono te encontra com gentileza, sem pressa, como um velho amigo reencontrado. E enquanto os últimos pensamentos escorregam para o esquecimento, você se permite relaxar completamente. A vila está segura. Você está seguro. E o amanhã pode esperar.